Oi, pessoal. Diferente dos outros vídeos que a gente está trazendo aí, né, da correção do PET, hoje a gente vai corrigir a avaliação diagnóstica, né, de ciências da natureza do segundo ano, referente às questões de biologia, tá? Que é da 1 até a 5, tá bom? Eu sou a Karina. Oi, gente, eu sou o Marcos. Vamos lá para as questões, então. Gente, então vamos lá na questão 1. Uma molécula particularmente notável foi formada acidentalmente. Ela não precisa ter sido a maior molécula ou a mais complexa, mas possuía a propriedade extraordinária de criar cópias idênticas de si mesma. Essa molécula é denominada. Bom, então o texto está falando de uma molécula que tem a propriedade de criar cópias de si mesma, cópias idênticas de si mesma. A única molécula biológica que tem essa propriedade aqui nas questões é o DNA. Então, o gabarito dessa questão é a letra A, né? O DNA. Por quê? O DNA, por meio da mitose, ele consegue dobrar o número de material genético da célula, e aí, então, quando ocorre a mitose nessa célula, que vai dividir ela em duas células idênticas, a gente também tem dois DNAs idênticos. Então, ele consegue se autorreplicar, ele consegue dobrar o seu número de forma idêntica, né? O RNA, ele já não tem propriedade. O RNA ele é meio que utilizado como uma ferramenta essencial do núcleo da célula, né? Porque o RNA ele vai participar do processo da síntese proteica. Quando a gente tem lá o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Então, o RNA ele vai traduzir a mensagem do núcleo para a produção de proteína da célula. O RNA não tem a propriedade de se autoduplicar, tá? Bom, o nucleotídeo. O nucleotídeo ele é a subunidade do RNA e do DNA, né? Ele é a subunidade dos ácidos nucleicos. Então, por si só, ele não tem a propriedade de se autoduplicar, né? Só no caso do DNA, que é formado por nucleotídeo. Mas o nucleotídeo em si não tem essa propriedade. E por último, a proteína, que é, por fim, o conjunto de todas essas alternativas do DNA, né, do RNA e o nucleotídeo que formam eles naquele processo de síntese proteica, que envolve os três tipos de RNA, o núcleo com o DNA e os ribossomos no citoplasma da célula. A proteína por si só também não tem essa propriedade de se autoduplicar, apesar de todas as outras funções que ela realiza no nosso corpo. Agora a questão 2. A meiose, importante processo de divisão celular, é responsável. A alternativa correta aqui é a letra B, tá? Porque como vocês já devem ter estudado, né? Quando a gente tem a formação de gametas, isso ocorre através da meiose. Por isso, né, que os gametas, eles são haploides, eles vão ter metade da carga cromossômica da célula que originou eles, né? Eles vão ser N. E a mesma coisa acontece, nessa formação de gametas acontece lá nos animais, e isso acontece também nos vegetais na formação dos esporos, que esses esporos que vão dar origem, né, à fase gametofítica das plantas, que é haploide, tá? Então, essa é a alternativa correta. Aí, as outras alternativas, a letra A, a letra C e a D, são processos que acontecem através de mitose, né, onde a gente vai ter células filhas idênticas às células mãe, para que tenham uma formação de novo tecido, do crescimento, da cicatrização, e por isso não é pela meiose, tá? É somente pela mitose mesmo. Bom, agora a questão 3. Então, a tirinha retrata uma situação que ocorre no intestino quando o indivíduo ingere alimentos à base de micro-organismos benéficos ao organismo. Os personagens presentes na tirinha pertencem ao reino. Bom, então vamos lá na tirinha, né? Então tem uma tirinha ali com vários micro-organismos, aí tá um falando pro outro ali, né? Menina, que multidão é essa? E ele responde: o hospedeiro inventou de tomar bebida com lactobacilos vivos, né? Então, a tirinha por si só ela já responde a questão, né? Porque ele fala dos lactobacilos, que são um tipo de bactéria, né? E as bactérias elas pertencem ao reino Monera, então a letra C, né? E por que que os outros estão errados, né? Bom, primeiro porque pertence ao reino Monera, então nenhum outro reino que identificar a questão vai estar certo, né? E vamos lá, na letra A ele está falando que é o reino animal por serem invertebrados.
Então, como eu falei, já por falar animal tá errado, né? Porque é do reino Monera. E essa questão de ser invertebrado, não necessariamente o reino animal é formado por seres invertebrados, né? Tem seres vertebrados, né? A grande maioria dos animais aí tem uma imensidão gigantesca de animais vertebrados, né? Depois ele fala ali do reino fungi, então também não é, e fala que é por serem autotróficos. Autotrófico é quando o organismo consegue produzir o seu próprio alimento, né? A sua própria fonte energética. E no caso dos fungos, isso não acontece, tá? Os fungos, assim como nós, eles também são heterótrofos ou heterotróficos. Eles não conseguem produzir o próprio alimento e é por isso que eles precisam se alimentar de outras fontes, né? E por último, a letra D, o reino protista, que é o reino dos protozoários, e está falando por serem unicelulares, né? Os protistas, eles não são exclusivamente unicelulares também, né? Eles também têm indivíduos que são pluricelulares, ou seja, são indivíduos que são formados por várias células e não apenas por uma única célula, como indivíduos unicelulares. Agora a questão 4. O meristema apical é um tecido responsável pelo crescimento das plantas. Nesse tecido encontra-se um grande número de células em divisão, e o produto dessa divisão são células geneticamente. As palavras que completam corretamente essas lacunas são respectivamente. Então, vamos analisar esse textinho aqui para a gente identificar qual que é a alternativa, né? Aqui, o meristema apical é um tecido responsável pelo crescimento das plantas. O crescimento das plantas, como eu comentei, acho que na questão 2, ele se dá através de mitose, né, onde a gente vai ter células filhas idênticas, geneticamente idênticas à célula mãe. Então, só por essa informação dava para identificar, né? Nesse tecido encontra-se um grande número de células em divisão mitótica, né, já que o crescimento acontece através de mitose. Então, já daria para eliminar a letra A e a letra C, que fala sobre a meiose. E o produto dessa divisão o produto da divisão mitótica, ela é duas células filhas que são idênticas às células mãe, né? Que nem eu acabei de falar, para a formação de um novo tecido. Então, a única alternativa que se encaixa aqui é a letra D, mitótica, duas células, né? Que são geneticamente idênticas. Gente, agora a última questão, questão número 5. As imagens apresentam exemplares de 3 seres vivos. A partir de estudos sobre as características morfofisiológicas encontradas nos organismos ilustrados, a taxonomia e a sistemática agruparam esses seres em. Então, tem 3 seres vivos ali, 3 exemplares de organismos, e agora as questões, né? Letra A, um filo e 2 ordens. Letra B, 2 filos e uma classe. Letra C, 2 ordens diferentes, ou letra D, 3 reinos diferentes? Então, analisando a imagem aí, né, como o Marcos falou, a gente tem esses 3 organismos, né? E são 3 organismos distintos, né? O organismo 1, dá para pensar nele como uma bactéria ou como um protozoário, né? E esses aí vão pertencer ao reino Monera ou ao reino protista. Aí o organismo 2 é um fungo, né? E os fungos pertencem ao reino fungi, né? O organismo 3 é uma plantinha, né? Como dá para ver aí na imagem, e as plantas pertencem ao reino plantae, né? Mesmo não sabendo com certeza o organismo 1 se ele é uma bactéria ou um protozoário, ele pertence a um reino diferente dos outros dois, né? Então a única alternativa aí que se encaixa é a letra D, que são 3 reinos diferentes. Então, essas eram as questões que estavam lá, né, na avaliação de biologia, né, de ciência da natureza do segundo ano, tá? Se ficou alguma dúvida, pode comentar, entrar em contato com a gente. Espero que vocês tenham entendido. Então, essas aí são as nossas redes sociais, né? O Instagram, o Facebook, o YouTube. A gente vai estar postando esse vídeo lá no YouTube. Então, se vocês tiverem alguma sugestão também de como a gente pode melhorar nossos vídeos, né? Se vocês estão gostando, é muito importante esse feedback aí pra gente. Então é isso, um beijo, um abraço e até mais. Até o próximo vídeo.